Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar uma entrevista recente que o Isayama deu, na verdade, perguntas que o Isayama respondeu em uma sessão de autógrafo com fãs e que tem muitas novidades, muitas coisas a respeito do anime, da história em geral, do mangá, mas esse vídeo aqui vai seguir um bom tempo sem spoilers e quando eu for começar a falar coisas que você que só assiste ao anime não quer saber, dá o aviso, então por enquanto você pode seguir que estamos em uma zona segura ainda. Eu já queria ter comentado dessa entrevista há algum tempo, mas acabei me enrolando, mas as coisas continuam super atuais. Esperei o capítulo 103 sair pra ver se algo mudava, mas não mudando, vamos então comentar. Já aproveita pra curtir esse vídeo, pra ajudar. No momento estamos chegando em 200 mil aqui no canal, tô muito feliz, e se inscreva caso você ainda não faça parte aqui desta tropa de pessoas aqui do canal. Algumas respostas do Isayama foram coisas assim bem curiosas, como por exemplo o motivo dele escolher sobrenomes, nomes como Jäger, Ackermann, que lembram muito a língua alemã. Ele falou que a princípio ele gostava da sonoridade, porque alemão soa muito bem, é muito legal de ouvir e tal, e depois ele ia lá e procurava o significado, e acredito eu que se o significado fosse algo ok, ele ia lá e usava, mas a princípio sonoridade é o que fez ele querer usar. O Isayama falou também sobre o pai do Levi. Não fica preocupado, a história do Levi, a infância, você vai conhecer tudo na nova temporada aí do anime, mas eu não vou falar sobre isso. Mas mesmo no mangá, a gente não sabe quem é o pai dele, o pai do Levi, do Levi, como você preferir falar. E o Isayama comentou que ele não tem nenhum plano de falar ou escrever ou ilustrar ali o pai do Levi, que seria uma pessoa sem relevância para a história dele, para a história do mangá, mas que a altura do Levi sim viria do seu pai, que deveria ser uma pessoa ali bem baixinha. Já as suas feições, as suas características físicas e de aparência viriam da família da sua mãe mesmo, mais especificamente ali do seu bisavô. Outra curiosidade que o Isayama fala é em relação a tipos sanguíneos. Ele fala que no mangá existem sim os tipos sanguíneos que a gente conhece, A, O, AB, A, B, enfim, mas que também poderiam, ele não fala exatamente que sim, mas ele dá indicações de que poderiam haver outros tipos sanguíneos diferentes do que a gente tem no mundo real, por causa do fator titãs ali, mas ele não descreve exatamente quais ou o que isso mudaria. Vamos falar então agora de Isayama criando histórias, porque ele foi falando ali várias coisas que me fazem ali entender um pouquinho a direção que ele faz, a narrativa das coisas, e me deixa um pouquinho revoltada também, um pouquinho assim, apreensiva. Vocês vão entender por quê e depois deixa aqui embaixo comentando se vocês concordam comigo ou não. Em relação ao fim do mangá, ao fim dessa história, ele falou que hoje ele não escreve pensando, vou acabar essa história daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Ele não escreve pensando no fim, mas que ele e o editor dele pretendem acabar logo. Só que ele faz uma ressalva, um comentário meio ali brincalhão, que ele e o editor dele pretendiam acabar a história em 3 anos, há 5 anos atrás. Já passaram 2 anos a mais e ele nem sabe quando vai terminar. Então pode ser que termine em breve como eles esperam, pode ser que não. Isso liga com outro fato que ele comenta depois, que os personagens e a história dele caminham sozinhos. Ele escreve como se eles tivessem vida própria. Ele fala, lógico que ele escolhe no final das contas, mas é como se ele deixasse a obra viver, a obra falar, e os personagens caminharem um rumo natural, que ele não ficasse racionalmente pensando o tempo todo. O que indica, pela resposta anterior e essa, que provavelmente ele não tem um rumo traçado específico, um fim explícito de cada um, ou talvez até mesmo de todos. E tem mais coisa que ele fala que faz a gente entender isso também. O Isayama comentou, e o editor dele também reforçou isso, que ele gosta de escrever tudo o que tá acontecendo de forma que os fãs possam teorizar, fazer ali previsões do que vai acontecer, e ele gosta de ver isso acontecendo para que depois ele possa mudar a história toda. É exatamente isso. Ele talvez fique lá entrando em fóruns no Japão, vendo o que os fandoms estão dizendo, se divertindo, dizendo que incrível, eles estão prevendo exatamente o que eu vou fazer. Ele disse com todas as letras que ele gosta que isso aconteça para depois ele mudar a história. Isso é bom? Não sei. Pode ser bom em vários aspectos, em vários momentos, porque a história pode ficar imprevisível e você ter vários plot twists muito legais e coisas que te surpreendem o tempo todo, a história não se torna então algo que você pode prever sempre. Só que plot twists, eles têm que ser muito bem pensados. Você não pode simplesmente dizer, estou dando 10 dicas que esse personagem aqui é dessa forma, vai acontecer isso, e no final essas 10 dicas não serviam de nada, era tudo enganação, eu mudei de ideia aqui na frente, ou tá, mesmo era alguma coisa, mas aí eu quis mudar tudo e virei o jogo. O Isayama, notadamente, já comentei isso em outros vídeos, ele tem sim a tendência de acompanhar o que os fãs estão pensando, esperando, até mesmo para atender as expectativas deles às vezes, e modificar coisas que ele já tinha feito. Ele mudou a história dos pais do Armin, que estava no primeiro guidebook lá oficial, e no segundo que ele lançou, ele foi lá e mudou. Porque no anime tinha uma indicação de que os pais dele poderiam ter tido outro destino,
que nem era explícito, tá? Era uma teoria de quem viu o anime. Mas ele achou melhor assim e mudou depois. Então, é legal? Pode ser, mas tem um perigo muito grande dele estar escrevendo, deixando a história apenas fluir e não ter minimamente um ponto exato que ele quer chegar. Digamos que o ponto central vai acabar de tal forma. É claro que eu tô aqui afirmando com base nas coisas que ele já fez e nas afirmações que ele faz nessa entrevista. Mas deixa a gente um pouquinho apreensivo e pensando, caramba, né? Talvez realmente tudo que a gente tá analisando, pra quem me segue aí nas teorias e análises do mangá, tudo que a gente tá analisando pode ser que no final das contas não seja isso, porque ele gosta de mostrar muitas dicas e mudar. As Crônicas de Gelo e Fogo tem muito disso nos livros, mas sempre ali claramente pensado antes, e muitas vezes sim, os fãs desvendam mistérios que eram desvendáveis. Então, acho que tem que equilibrar. Prova de que o Isayama às vezes se deixa levar muito por ideias, brainstorm, fala muito sem pensar, sem ter ideias claras, é que o editor dele, em certo momento dessa entrevista, ele fala, eu acho que eu tenho que anotar aqui as coisas que o Isayama tá falando, porque ele tá dizendo muita coisa que eu não sabia. Então eu acho melhor organizar aqui as ideias, pra não ficar coisa ali meio descompassada, meio desconexa com o que vai sair em guidebook. Então, ele ri. Então dá uma ideia ali de que eu acho que o Isayama ele vai tendo ideias, fluxo de ideia. Inclusive ele comentou no blog dele depois que muitas das respostas disso que eu já falei, que eu vou falar lá na frente, não necessariamente vai ser exatamente isso. Ele vai conversando com os fãs, como ele conversou, e ele vai tendo ideias. Essas coisas podem mudar. Então, estamos aí com um fim bem inseguro de Shingeki. Como vai ser? Pode ser que eu e todos nós erremos. Dito tudo isso, esse comentário meio polêmico, essa minha pseudo-indignação com o Isayama e suas indecisões e suas trolladas de mudança de rumo da história de propósito, agora teremos sim spoilers da história, teremos spoilers do mangá. Então se você só quer saber o que tá no anime até agora, não quer nenhum spoiler, fecha esse vídeo e assiste os próximos que der. Quando perguntado sobre o time skip, esse pulo do tempo que a gente deu no mangá, que agora a gente sabe, por exemplo, o que aconteceu com flashbacks mais do que aconteceu em Marley, mas não sabemos o que aconteceu com o pessoal na ilha, lá em Parades. Quando o Isayama foi perguntado se ele ia mostrar em algum momento o que eles ficaram fazendo na ilha, ele não quis responder. Ele disse que talvez sim, mas deixou bem aberto, mas o editor dele deu a entender que a gente vai ver alguma coisa, porque ele falou, o Isayama não vai responder isso pra vocês não, mas continua aí acompanhando a história, continua lendo. Então talvez a gente tenha alguma coisinha, mas o Isayama fechou bem, não quis mostrar. Parece que a gente vai ter alguma coisa do Erwin ainda nessa história, mesmo após a sua morte, porque ele comentou, quase afirmou ali, que a gente vai ter o Erwin novamente em flashbacks. E pode ser que esses flashbacks tenham alguma coisa, alguma relação com o passado do Erwin, com a sua infância, porque ele comentou que ele está começando a pensar sobre quem foi a mãe desse personagem e talvez histórias que a gente ainda não soube sobre ele. Será que vão ser relevantes para o que está acontecendo agora? Não sei, mas esse é um personagem muito interessante que mesmo após ele ter morrido, talvez a gente tenha muitos detalhes para descobrir ainda que vão acrescentar alguma relevância para o que a gente está lendo. Ainda sobre flashbacks, parece que ele está trabalhando agora em um flashback que envolve ali o Bertolt, o antigo Colossal, que ele ainda está escrevendo, que ele ainda está trabalhando nisso, que inicialmente ele não mostraria coisas sobre a família do Bertolt, mas sim sobre o seu pai, porque parece que ele ter virado Colossal, ele ter se tornado um guerreiro de Marley, tem alguma relação aí com algo que ele queria fazer pelo seu pai. Como curiosidade, parece que o Eren, se fosse cantar em um karaokê, que é super comum no Japão, ele cantaria músicas de metal. E Eren metaleiro hoje tem na história, com 19 anos, 1,83 m, a mesma altura do seu irmão Zack, e fisicamente está menos parecido com a sua mãe, com a Carla, como ele era quando novo. Ele era muito parecido quando novo. E Isayama comentou que o Eren tá um pouquinho assim alcoólatra, né? Porque fala que ele bebe demais, embora ele tenha tolerância aos efeitos do álcool, quer dizer, alcoólatra. E que ele se tornou, depois de tanta insistência do Levi, um ótimo limpador, uma pessoa muito higiênica, alguém que limpa muito bem os ambientes, pro orgulho do Levi, com certeza. Apesar de que a limpeza física ali, né, a limpeza pessoal dele no momento atual do mangá não parece que tá tão boa. E sim, ele confirmou que o Eren cortou a própria perna antes de entrar em Marley, o que indica que em algum momento esse start desse plano foi sozinho, não sabemos ainda. O Isayama comenta também que o Eren tá ali sim influenciado por várias memórias que ele teve acesso durante esse período aí que a gente não o viu, e isso de alguma forma tá ligado com o fato dele ter decidido cortar a própria perna e ido pra Marley.
Mas sobre Eren alcoólatra, parece que a gente não vai ver, ou provavelmente não veremos o Eren bebendo, nem no mangá, muito menos no anime, porque no Japão só se pode beber com 20 anos. Portanto, colocar alguém ingerindo uma bebida alcoólica com 19 anos seria algo meio ilegal. Então ele até deixa aberto, talvez eu poderia botar no mangá, mas no anime com certeza não. Mas eu acho que não, né? Ele não deve entrar nessa polêmica, embora ele tenha dito aqui em off que Eren tá ali um pouquinho viciado em álcool. E sobre o novo uniforme da tropa de exploração, ele é feito de couro. O equipamento de manobras é agora mais fácil de usar. Segundo ele, a maioria dos soldados já estão utilizando, por isso eles aparecem já usando na Batalha de Marley. E que eles estão lá em Parados construindo equipamentos cada vez mais leves que os antigos, então deixa os movimentos deles ainda mais rápidos, eu acredito. Alguns personagens, entretanto, fizeram adaptações de acordo com seu estilo, como é o caso do Levi, que a gente vai falar mais agora, e o da Sasha, por exemplo, que tá ali usando uma arma de sniper. O Levi continua quase igual, ele continua bem old style, usando as lâminas exatamente como eram, e segundo o Isayama, isso é bem pra diferenciar ele dos mais novos. Segundo ele, os jovens seriam como uma geração smartphone, e o Levi seria o celular de flip. O velhão da turma literalmente odia Sam. E apesar das especulações de que ele teria pego a capa do Erwin e pintado, não é isso. Inclusive, o Isayama fala que se tivesse sido o caso, a capa estaria enorme pro Levi. Outra curiosidade é que o exoesqueleto desse novo uniforme é inspirado no exoesqueleto do Matt Damon no filme Elysium. E perguntado como é que eles vão ao banheiro usando essa nova roupa de couro, o Isayama comentou brincando que era melhor abrir algum buraco ali naquela roupa, um buraco estratégico. O Isayama também comentou que inicialmente o seu editor não queria que ele fizesse muitas modificações no físico, ali nas características físicas dos seus personagens. Quer dizer, essa galera de Parades que a gente já conhecia, já estava acostumada com ali o cabelo, o rosto e tal, os traços, ele achava que o Isayama deveria manter mais ou menos muito fielmente ou muito parecido, mesmo após eles envelhecerem, né? Envelhecerem 4 anos, porque teria uma identificação maior do público, né? Muita gente tem reclamado que não tá identificando os personagens, eu não tive dificuldade nenhuma, não tive nenhuma questão com isso, mas Isayama não concordou e resolveu mudar assim. Tivemos uma mudança super brusca no Eren, tivemos mudança até mesmo no cabelo da Mikasa, só o Levi que não mudou muito, o que faz sentido, né, gente? Porque ele já tinha 30 anos, ou mais de 30 anos, ele não fala exatamente quanto Levi tinha, e dos 30 para os 34 não muda tanto quanto dos 15 para os 19. Isayama também comentou algo que a gente não viu, não sei se teríamos em um flashback do time skip, mas que não vimos no mangá e que é bem interessante, é que o Levi, depois daquela batalha de Shiganshina, depois da morte de tantas pessoas e do Erwin, dá a entender que ele voltou depois, algum tempo depois, para levar o corpo do Erwin de volta, para levar o corpo do Erwin para mais dentro da muralha, para que ele pudesse ter ali as homenagens prestadas, uma espécie de funeral, não sei como eles fazem lá dentro, mas parece que passou algum tempinho, porque ele comenta algo como um corpo esqueleto, sabe, ele cita esqueleto, eu acho que deve ser um corpo ali mais decomposto, então não foi algo imediato, mas o Levi fez questão de fazer isso. E aí vamos para as informações aqui que podem ser um pouco mais polêmicas, mais bombásticas, para o que teremos nos próximos capítulos, talvez no próximo, no 104, quem sabe? Quando perguntaram se o personagem Flock, aquele que levou o corpo do Erwin quase morto lá atrás, depois da batalha de Shiganshina, que levou para que ele pudesse ser transformado em titã, e que ficou indignado quando falaram que talvez não fosse o Erwin que ia ser transformado e salvo, e que no presente discutiu com Jean a respeito de poupar pessoas inocentes de Marley, porque para ele ninguém seria inocente. Então, parece que ele vai estar envolvido em algo ali muito importante, que ele vai ser a causa, o estopim, o gatilho, não sei, para algo muito importante que vai acontecer na história, provavelmente neste arco, provavelmente nessa batalha de Marley, acho que sim. E o que seria esse algo importante? Seria a morte de alguém? Seria alguma coisa trágica? Acho que pra ele ter falado e ter deixado tantas reticências, pode ser que sim, principalmente porque ele também comentou, pra finalizar as informações dessa entrevista, as que eu separei mais importantes, ele comentou que em relação a mortes, ele não tem definido quem vai morrer com certeza, quais personagens vão morrer, quando, quem não vai. Mas tem um personagem que sim vai morrer, que de repente ele estava ali fazendo storyboard e ele viu, o personagem morreu. Ele matou ali um personagem, de repente, já nesse fluxo de deixar a história acontecer, de repente o personagem foi morto e todo mundo tá esperando que seja durante a batalha em Marley. E depois do último capítulo que eu teorizei, no último momento que o Jean tá ali olhando pro Falco e que ele tem que escolher ali matar o Falco pra poder matar a Pieck ou fazer outra coisa, talvez ficar receoso,
Será que vai ser o Jean que vai hesitar e a Gabi vai lá e mata ele? Será que vai ser o Falco? Será que o Jean não vai atirar, mas a Sasha vai? Ou o Flock vai aparecer e vai matar alguém? Será que é a própria Pique que vai morrer? O que vai acontecer neste momento no mangá? O que o Flock vai fazer para desencadear algo muito importante, um acontecimento muito importante? Que acontecimento vai ser? E quem vai morrer? Acredito que para ele definir que alguém vai morrer, não são as pessoas que já morreram, por exemplo, random no mangá, que morreram quando ele se transformou e tal. Vai ser alguém que a gente já conhece. Porque mortes aleatórias já aconteceu e continua acontecendo toda hora. Ou alguém que a gente já conhece do grupo de Marley, ou alguém que a gente já conhece há mais tempo ainda do grupo de Parades. Então vamos começar bolão. Deixa aí embaixo quem você acha que vai morrer nessa história, quem vai ser o próximo. Quem vai ser a próxima vítima de Sayama? Diz aí seu palpite, em que situação, morto por quem, vamos começar a fazer as apostas. E antes disso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!